1 João, capítulo 2, quero ler com os irmãos o versículo de número 15 ao versículo de número 17. Primeira epístola de João, capítulo é o 2, quero ler com os irmãos do 15 ao 17. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Amém? Uma coisa que a gente tem refletido durante esses dias é sobre deixar o mundo. Só deixa o mundo por Cristo quem reconhece Cristo. E uma coisa que eu queria frisar com os irmãos é o que Jesus vai dizer o seguinte aqui. Você sabe que alguém fala assim, mas não foi Jesus, foi João. Mas a Bíblia diz que quem instrui João foi o Espírito Santo. E Jesus disse que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele ia falar só o que Jesus falasse para ele falar. Então esse texto, ele é uma mensagem escrita por João, induzido pelo Espírito Santo, que foi mandada pelo próprio Cristo. E tem uma parte que ele diz que eu quero refletir com você hoje, porque nós estamos hoje confundindo as coisas. Alguém diz que é crente, mas não tem nada de crente. E fica bravo se você disser que ele não é crente. A pessoa fala, eu sou cristão, mas você não vê nada de Cristo nele. E ele olha para você e diz, não me julgue. Eu entendo que existe um processo. E aqui ninguém pode ignorar processo. Alguns é veloz, outros é mais devagar. É como na escola, o professor faz uma explicação, tem aluno que não quer nem saber, já fez, já entendeu. Tem um outro que precisa ser explicado de novo, ele entende. Tem um outro que depois da terceira ele entende. Tem um que não vai entender nunca. E aí os pais têm que fazer um tal aula de reforço. Aí o pai vai fazer uma aula de reforço. Na vida espiritual, nós vamos ter irmãos que vão ter mais facilidade. Só que aí você tem que entender que no processo tem parte dele que quando acontece uma vez, não precisa acontecer de novo. Na construção de uma casa, a pessoa cavou o alicerce, ela precisa cavar de novo? Não. Alguém olha e fala, mas não tem casa. Ok, não tem casa, mas já cavou o alicerce. Não, mas cava de novo. Não, já está pronto o alicerce. E na vida cristã hoje, nós estamos tendo que ficar voltando. Sabe aquele negocinho que tem na rede social que vocês usam? Que a pessoa fica assim, eu não sei o nome daquilo. Bumerangue? Olha aí, tem aqui os irmãos. Você tem lá o bumerangue, como que fica? Na vida cristã, nós estamos tendo que viver uma vida cristã bumerangue. Hoje, ok, amanhã volto. Hoje, ok, amanhã volto. Passa-se 10 anos, você olha uma pessoa, ela está igual. Aqui é um ponto que eu queria que você refletisse na palavra de Jesus, através do apóstolo João, quando ele diz o seguinte, não ameis o mundo. Isso é um conselho. Nem o que no mundo há. E aqui ele diz uma coisa muito importante de refletir. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui dentro tem água, sim ou não? Tem como alguém dizer que aqui não tem água? Não tem como. Quando a salvação entra numa pessoa, não dá para dizer, não dá para perceber. Quando a salvação vem, não dá para dizer assim, não dá para ver que ele está salvo. Dá para ver. Porque assim que você recebe a salvação, coisas acontecem com você. O fato de você reconhecer que você está errando é fruto da salvação. Porque quem não tem a salvação está todo errado e acha que está certo. Quem não tem a salvação peca livremente, tranquilo. Quem tem a salvação diz, isso aqui não é para mim.
E ele está afirmando que se eu amo o mundo, e nós já explicamos que mundo não é a terra, o globo, é o sistema, que é todo contra o que está escrito aqui. Eu já falei isso aqui uma vez e repito. Muita gente gosta de questionar a Bíblia. Nunca leu, mas quer questionar. Nunca estudou, mas quer questionar. Mas ela não questiona, por exemplo, o governo. Por que vocês permitem vender Coca-Cola se Coca-Cola mata? Está comprovado que a Coca-Cola gera câncer. Por que vocês permitem vender? Ninguém questiona. Mas a Bíblia, que eu nunca li, que eu não estudo, eu vou questionar. E a questão não é nunca como eu faço para conhecer Deus. É porque eu não posso pecar. Por que eu não posso realizar o meu desejo? E nós estamos estudando para, dentro desses dias, entender se eu sou um cristão que estou deixando o mundo, dentro de um processo, ou se eu sou alguém que estou enfeitando na igreja e dizendo que sou o que eu não sou. E dentro disso nós já falamos sobre deixar o mundo por Cristo, sendo que nós estamos nele. Nós falamos que esse desligamento é voluntário, que vai exigir renúncia. Renunciar, eu já repito aqui, é o abandono do direito pelo titular. Isso é um termo jurídico. Eu estou abandonando porque eu quero. Você renuncia. Paulo vai escrever em 2 Coríntios e 1 Coríntios, para os irmãos de Corinto, dizendo o seguinte: vocês podem fazer o que quiser. Podem fazer o que quiser. Só que nem tudo convém para quem agora tem a salvação. Pastor, eu posso fumar? Pode. Posso beber? Pode. Posso se prostituir? Pode. Mas convém para um cristão? Não. É característica de um cristão fazer isso? Não. Esse dia eu brinquei com o irmão, que eu falei para ele, ele estava fazendo uma coisa, e eu fiz a mesma coisa. Mas de propósito. Ele falou: pastor? Eu falei: mas você está fazendo, por que eu não posso? Não, mas o senhor é pastor, mas peraí, eu não sou crente? Quer dizer que eu não posso por causa de um nome pastor? E você pode só porque você é crente, mas antes de ser pastor, eu sou um cristão. Nós confundimos as coisas. Se eu fosse como você vinha nessa igreja? Se eu fizesse o que você faz, você consideraria que o que eu falo é de Deus ou é uma pessoa falsa? Porque você fala: não, eu não viria. Então você não tem problema com isso, você tem que corrigir você. Você precisa olhar para você e falar o seguinte: peraí, eu tenho que entender o seguinte: a minha referência é Cristo. O meu modelo é Cristo. Eu estou parecendo com Cristo? Eu estou seguindo os passos de Cristo? E a gente tem falado sobre essa renúncia, falamos dos valores que os cristãos carregam. Nós falamos também da questão de priorizar o reino de Deus. Irmãos, e priorizar o reino de Deus é você em tudo fazer uma avaliação do que Deus vai se agradar daquilo. E entenda uma coisa, por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui. Cadê o Jean? Está ali. O Jean é filho do pastor Fernandes, ok? Se eu der uma ordem para o Jean, ele vai olhar para mim e dizer: mas quem é você? Você não é meu pai. Se o Fernandes der a mesma ordem, ele obedece. Quem não é filho de Deus, não suporta a ordem de Deus. Quem não é filho de Deus, acha que Deus não tem direito de dar ordem nele. Quem é filho de Deus, quando escuta a ordem de Deus, fica até chateado. Fala: ai, só vou fazer porque foi meu pai que me pediu. Só vou fazer porque meu pai me orientou. E muitos estão se dizendo cristãos, filhos de Deus, mas não lê a palavra de Deus que dá instrução para os filhos de Deus. Aí nós vamos tendo uma bagunça no meio cristão. Nós vamos tendo pessoas dentro da igreja que não escutam a palavra de Deus. Não suportam a palavra de Deus. Mas eu quero que nessa noite você abra o seu coração e veja se a sua prioridade tem sido o Senhor. E na semana passada nós começamos a falar sobre ser testemunha de Cristo, onde nós falamos sobre algumas partes do que significa ser uma testemunha. E eu quero que você nessa noite
se lembre disso, que uma testemunha, ela é alguém que viu e presenciou alguma coisa. Jesus chama os discípulos para serem testemunhas, e todo cristão, ele se transforma em uma testemunha. Nós temos falado disso na semana passada. Nós falamos até sobre ser martures, né, que é a palavra grega, que dá origem à palavra mártir, que é alguém que morre pela sua fé. O testemunho dele é tão real, que se alguém disser, ou você nega, ou você morre, ele fala, desculpa. Lembra dos discípulos? Como eu vou negar o que eu tenho visto e ouvido? Como eu vou negar que Jesus Cristo me perdoou, me encheu de paz? Quantos de nós não estavam sem paz? Tinha dinheiro? Tinha roupa? Tinha, mas estava sem paz. Hoje, pode até ser que estamos com menos dinheiro, mas tem uma coisa que nós temos quando deitamos numa cama. Nós temos paz. Sabe, irmãos, o mundo está vivendo dias que ou nós entendemos o valor do Evangelho, ou nós vamos ser enganados. Quem aqui ficou triste enquanto estava sendo enganado? Tem alguém aqui que já ficou triste enquanto estava sendo enganado? Ninguém. Você não sabe. Você fica triste quando você descobre que está sendo enganado. Quantas pessoas não estavam toda a vida do lado de alguém que lhe traía, mas feliz? Era um marido perfeito, mas um dia alguém disse, ele tem uma família faz 20 anos, acabou tudo. Perceba, pessoas estão ignorando o texto bíblico, vivendo enganados. Agora tem que ver se o meu engano é porque o inimigo está sendo articuloso ou porque eu estou sendo negligente. Será que eu estou sendo... Você vai comprar um negócio hoje, irmãos, com dinheiro? Tem lugar que não pega mais dinheiro. Espera aí. Tem lugar que tem uma maquininha agora lá, você vai pagar em dinheiro, a pessoa fala, é ali. Já viram isso aqui? Esse dia eu fui num negócio que foi pagar em dinheiro, falou, não, é naquela máquina. Você vai lá, coloca, a máquina puxa a nota, se for falsa, já recusa. Não tem como pagar se não for confirmado se é real ou não. Seu documento, quando ele vai ser conferido, se o policial desconfiar que ele é falso, ele te para. Você fica até nervoso, não fica? Mas por que está parando para controlar? Eu acho que é nervoso, eu acho que é falso. A gente até brinca quando a gente passa muito em fronteira, pega uns negão, tudo italiano, o cara fala, mas aqui está dizendo que ele é italiano, mas olha, ele parece um negão. Aí eles vão lá controlar. Depois eles vêm, tá vendo, escusa. Mas não, o que eu estou dizendo? Por que para ser cristão vai de qualquer jeito? Por que para ser cristão é de qualquer jeito? Vai de qualquer jeito, vai como dá. Não, não é esse negócio de vai como dá é o mundo. Aqui está dizendo que quem ama o mundo ainda não está com o amor dele aí dentro. E amar o mundo, eu repito, não é que você não está no processo, é que tem a parte do processo que já foi concluído. Eu não tenho que voltar a aceitar Jesus de novo, já aceitei Jesus, espera um pouquinho. E nós temos feito isso, irmãos, nós temos melhorado. Pare e pense você, quantos anos você tem de cristão? Você tem melhorado? Está sendo, alguém olha e fala, olha, você está melhorando, ou você está piorando, ou você está reduzindo a sua comunhão com Deus, ou você está reduzindo, ou você está só se conformando com o mundo. Jesus conta uma parábola que o semeador saiu a semear. Uma semente, preste bem atenção nisso, uma pregação, vamos chamar de pregação, uma pregação deu resultado? Não. Foi tempo perdido. Outra pregação deu resultado só na hora. Diz que a semente cai sobre os espinhos e ela nasce. Só que os espinhos, na verdade a primeira foi sobre a pedra, não tinha raiz. Era muita pedra, pouca terra. Quando nasceu, o sol bateu. Só que tem um grupo que ninguém às vezes percebe. A pior semente é a que cai entre os espinhos. Porque diz que ela cresce, só que ela não dá fruto. Se você é um crente que não dá fruto, você está entre os espinhos.
E a gente não percebe isso. Poxa vida, eu estou na igreja, mas eu estou há 10 anos, eu nunca li a Bíblia inteira. Eu nunca li a Bíblia inteira. Você é cristão mesmo? Não, mas eu não gosto de ler a Bíblia, eu não entendo nada. A Bíblia diz que quem faz você entender é o Espírito Santo. Quando você lê a sua conta bancária, você consegue entender? Claro, eu olho todo dia. Perceba, é a falta de envolvimento com a palavra que me faz dizer que a palavra é difícil. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, porque a gente tem falado sobre as qualidades da testemunha. E nós falamos na semana passada que ela é autêntica e ela tem credibilidade. Nós falamos que tem um compromisso com a verdade. Nós falamos que ela tem coragem e ela tem também perseverança. E nós paramos falando que a característica de uma testemunha, ela causa um impacto e ela causa uma influência. Uma testemunha, ela tem capacidade de mudar o veredito de um juiz. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler de novo Mateus 26. Abra aí sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo de número 26. Quero ler com os irmãos, versículo 59 até o 60. E depois o 65. Amém? Quem achou, diga amém. Olha o que diz o texto, para nós voltarmos ao assunto. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2. Vai no versículo 26, 65. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Os sacerdotes, eu fico sempre pensando, porque quem fez isso foi homens que conheciam a letra, homens que conheciam o texto sagrado, mas que não compreendiam a lei verdadeira de Deus. Compreendia o pode e não pode, mas não sabiam por que não pode, não pode. Conheciam só a regra, porque a regra é legal. A regra faz você se sentir melhor que o outro, não faz? Você cumpre a regra, você olha quem não cumpre e você fala: eu estou melhor que ele. Jesus traz a mensagem da graça, da misericórdia, dizendo: ninguém merece, mas todos vão receber. Aí esses homens, por não quererem que tivesse essa liberdade, como muitos hoje, querem colocar sobre um homem o poder do domínio sobre as pessoas. Jesus dizendo: não, todos vocês podem ter o que eu tenho para dar. Aquilo não agradou. Mas espera aí, alguém vai orar em casa e Deus vai falar com ela em casa? Vai. Não, tem que vir aqui. Eu sou o Senhor. Não, não é. Ele agora é o Senhor da vida de todo aquele que crê. Porém, diz o texto, que eles buscavam falsas testemunhas. E nós paramos na semana passada perguntando: será que eu sou uma falsa testemunha? Será que eu sou uma testemunha de Jesus? Será que se alguém chegar assim: prova para mim que Jesus existe, qual é a sua resposta? Porque se você viu, você vai falar do que viu. A testemunha não pode se basear no que ela ouviu de outra pessoa. A testemunha é quem viu. Muitos de nós falamos que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas não temos coragem de falar: meu Deus. Ficamos com uma igreja do passado. Não, porque a igreja primitiva orava. Você ora? Não, porque a igreja primitiva tinha união. Você faz esforço para ter união? Não, porque a igreja primitiva se separava do mundo. Você se separa do mundo? Perceba, nós temos vivido um cristianismo que queremos andar em parceria com o mundo e com a igreja. E quando você vai corrigir alguém no sentido de dar instrução para andar, a pessoa te isola. Quem manda na minha vida sou eu.
Eu faço o que eu quero, ninguém paga minhas contas. Não aceitamos que alguém instrua no caminho de Deus. E o tempo que está aí fora, irmãos, não precisa mais, eu digo sempre, não precisa mais de pregação. Eu não sei se você já, eu acho que eu já ouvi todo tipo de pregação. De formas diferentes, mas sempre com o mesmo viés. Cristo é o Senhor, Salvador, eu sou um pecador, Ele me amou, me resgatou. Por que que eu não aceito isso? Ninguém vai ser condenado porque não teve oportunidade, porque todos temos oportunidade, mas ignoramos as oportunidades que Deus nos dá. Será que eu sou uma testemunha verdadeira de Jesus? Abra sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 28, quero ler do 19 ao 20. Nós estamos falando que a testemunha, ela tem um impacto e ela tem uma influência. O que seria uma influência, irmãos? Eu vou usar um jogador brasileiro de futebol. Ronaldo Fenômeno. Copa do Mundo. Não sei qual é a Copa porque eu não sou muito ligado no futebol. Mas aquele homem decide fazer um corte de cabelo horrível. Até ele sabe que foi horrível. O poder de influência dele era tão grande que mesmo sendo horrível, no outro dia, aonde você ia, você encontrava um homem só com esse tucho de cabelo aqui na frente. Isso significa que ele tem impacto, ele tem influência. Eu e você como cristão, mas isso aqui só é possível se você crê no que faz, se você crê em quem você acredita. Não é ficar dizendo, eu vou na igreja, mas não concordo com nada, eu vou na igreja só para alívio de consciência. Não, é quando você acredita, você fala, não, eu creio nessa palavra, Ele me salvou, me resgatou, e alguém vai dizer, mas você não presta. Aí você tem que abrir a boca cheia e dizer, é verdade. É verdade. Paulo chega a dizer o seguinte, eu sou o pior. Paulo, irmãos, pensa Paulo dizendo, eu sou pior que você. Só que a graça veio sobre mim, me salvou, me libertou. E nós, quando vamos falar que somos testemunhas, nós precisamos influenciar. Olha o que diz o texto. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho, nós vamos ler também o 20, que tenho vos mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que é muito usado desse versículo? Todo mundo fala, não, Deus está comigo até a consumação dos séculos. Ele disse, eu estou com você. Ok, ele disse. Mas isso não está no texto inteiro. Está no finalzinho. Aí vem aquela brincadeira, texto sem contexto vira pretexto. A justificativa. Tem uma palavrinha aqui que diz o seguinte, eis. Significa condicional. O que é que eu tenho que fazer para ele estar comigo todo dia? Começa no começo. Ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando o que você quer. É isso que está escrito aqui? Ensinando o que você acha que é certo. Ensinando o que você acha que pode dar certo. Não é isso que ele fala. Ele fala o seguinte, ide fazer discípulos de todas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que Jesus mandou, irmãos? A pergunta é essa, você sabe o que Jesus mandou? Eu vou resumir de forma muito simples, porque é lógico ter um contexto, mas se resume em 2 mandamentos. Amar a Deus. Agora, isso aqui, irmãos, pode falar o que quiser. Nós estamos tendo dificuldade de amar a Deus sobre tudo. Temos dificuldade. Quem já namorou aqui, que está casado, né? Quem já namorou sabe. Qual é a fase do namoro? Você quer estar com a pessoa, ou não é isso?
Eu me lembro sempre tomando chuva, sol, o que tivesse acontecendo, não tinha problema. Às vezes ela demorava a sair, não tinha problema. Quando ela saía, eu pegava, beijava, dava um beijinho, pegava na mão, ia até a casa dela andando, chegava, deixava ela no portão, dava um beijinho e voltava para o ponto de ônibus. Às vezes chegava no ponto de ônibus, ela saía 10 horas da escola, perdia o ônibus, ficava até meia-noite no ponto. Uma vez fiz uma estratégia para perder o ônibus. Falei, vou dormir na casa dela. Quando eu voltei, o pai dela disse, não, tem 1h40, eu fico no ponto com você. Meu sogro era uma bênção. O que eu estou querendo dizer para você, sabe por que eu fazia esse esforço todo? Tinha um monte de menina, mas tinha um primeiro amor. A prioridade do meu amor era a Daniela. Então não importa se tem muitas, eu vou fazer todo esforço para estar com a Daniela. Amar a Deus sobre todas as coisas, não me importo se o mundo diz que é certo, eu me importo com o que Ele diz que é certo. Aí Jesus está dizendo, você tem que ensinar as pessoas a fazer o que Jesus ensinou. E Ele disse, ame a Deus sobre todas as coisas. Você ama a Deus sobre todas as coisas, meu irmão? Responda para você. São perguntas retóricas. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Ele é prioridade nos negócios, Ele é prioridade nas conversas, Ele é prioridade no relacionamento. Meu irmão, o mundo hoje, sabe o que é errado no mundo hoje? Pregar Jesus. Você sabe que aqui na Alemanha agora eles querem fazer sexo com cachorro, né? Eles estão lá no Congresso para aprovar a lei para que o proprietário do cachorro possa fazer sexo com o cachorro, porque o cachorro é dele, ele ama o cachorro. Tem outro protesto lá, pessoas querendo ser reconhecidas, você entra na internet, eu não estou inventando, hein? Como cachorro. As pessoas latem, andam de 4, está aí no jornal. Isso é um mundo, todo mundo fala o quê? Respeite. Tá bom, então respeite nós. Para nós isso é pecado, para nós isso não serve, nós temos um outro estilo de vida, respeite. Você que gosta de humilhar pessoas que não seguem a Cristo, você está errado. Só que respeitem quem somos. Só que você que critica o gay, não seja adúltero. Você que critica uma lésbica, não seja uma mentirosa, uma fofoqueira, um fofoqueiro, um ladrão, um falso cristão, que aqui dentro diz que é e lá fora não é. Porque nós aprendemos a criticar só esses dois tipos de situação. Eu sempre digo, quer acabar com a sua vida dentro de uma igreja? Diga que você é gay. Acabou sua vida dentro da igreja. Mas seja mentiroso, fofoqueiro, as irmãos já toleram. Adultério, então, se cometer, se a sua esposa te perdoar, o marido, mesmo assim, na igreja, acabou sua vida. Isso é o quê? Hipocrisia. Isso é não entender o que significa sair do mundo. Sair do mundo é você deixar tudo que é do mundo. O meu relacionamento não está bom. O que é que eu vou fazer, meu Deus? Quero me separar. Não, eu tenho que ajustar. 2 cristãos casados, quando eles estão com dificuldade, o que é que um fala para o outro? Ó, não precisamos ajustar esse negócio, hein? Não, tu está errando e tu tem que corrigir. Vamos procurar ajuda. O mundo fala o quê? Tem cara mais bonito te procurando. Ó, tem mulher mais bonita te procurando. E muitos caem na cilada. A gente precisava ler esse texto e perguntar, eu estou indo por todo mundo fazendo discípulo de todas as nações? Eu estou ensinando a observar o que Jesus ensinou? E aí o que Jesus ensinou depois? Primeiro, amar a Deus. Segundo, o próximo. Amar o próximo. Eu gosto sempre de lembrar que amar o próximo é dar para o outro a oportunidade que eu daria para mim mesmo. Esse é amar o outro. É você dar para o irmão a oportunidade que você queria ter. Quando você erra, você acabou de errar. O que você quer, irmão? Seja sincero. Perdão. Orientação. E a gente não faz isso. Aí se a gente não está guardando o que Jesus ensinou, se a gente não está guardando, a gente é testemunha? Não, você é membro da igreja. E às vezes nem é membro da igreja, só vem na igreja.
Precisamos nessa noite, antes de concluir esse assunto, a pergunta final é o seguinte: eu já deixei o mundo? Eu já tenho características de um salvo? Porque, irmãos, lá fora, sabe o que está acontecendo com o cristianismo? Ele vai perdendo o efeito. Tem remédio que você vai comprar, alguém fala, compra esse não. Por quê? Isso não faz efeito não. E nós, muitas vezes, estamos sendo placebo. Não somos nada. Só temos uma embalagem de crente. O placebo é assim, né? Ele pega a farinha, coloca dentro da cartela do remédio e entrega para o paciente. O psicológico do paciente cura o paciente. A gente está vivendo assim às vezes, com terno e gravata, com a roupa decente, mas dentro tudo podre, não tem conteúdo, não ora, não vigia, não lê a palavra, não se envolve com a obra de Deus, não quer saber mais de Deus. Os compromissos nossos são feitos com base no que o mundo ensina. O relacionamento então nem se fala. Nós dizemos que queremos Deus e vamos na contramão de Deus. Deus fala, ó, por exemplo, Paulo vai dizer o seguinte: se você quer viver um relacionamento certo, não se prenda a um jugo desigual. O que é jugo desigual? É uma pessoa que crê em Cristo procurar uma pessoa para namorar que não crê em Cristo. O que é jugo desigual? Uma pessoa que não acredita em Deus casar com quem acredita em Deus. Vai dar problema ou não vai? Vai dar problema. Mas na hora que acende a luz dentro do coração, a luz do amor, não. A luz da paixão. E paixão é assim, depois que vem, vai embora. Aí os jovens, na época do namoro, deveriam fazer o quê? Trocar ideias, não é isso? O que você gosta de fazer? O que você gosta de comer? O que você pensa do futuro? Quantos filhos você quer ter? O que eles fazem? Filho, beija depois. Vai ter o resto da vida para beijar. Conversa um pouco, troca ideia, vê se você vai gostar. Perceba que nós estamos falando que estamos saindo do mundo, mas na verdade é que nós estamos trazendo o mundo para a igreja. Aí hoje os jovens da igreja têm dificuldade de ouvir um hino. Tem dificuldade de ler Bíblia. Tem dificuldade de se relacionar na igreja. Aí as igrejas fazem o quê? Não, vamos fazer festa, põe música, paga as luzes, vamos fazer uma balada gospel. Tem balada gospel. Senhor, ninguém nem quer saber do que está falando a música, só do barulho, todo mundo dança. E eu quero que você entenda, nós estamos falando de deixar o mundo. Ou nós buscamos de Deus essa força, ou não vamos conseguir. Abra sua Bíblia aí. Atos 1:8, nós já até lemos esse texto. Como que eu posso ser testemunha de Cristo? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e me serei testemunhas, tanto em Jerusalém, como... Isso daqui é muito importante, irmãos, para a gente poder refletir um pouco. Como na Judéia, e a Samaria, e até os confins da terra. Nós que somos brasileiros, é claro, os irmãos são italianos, talvez use outra expressão, mas muitos brasileiros usam a expressão que aqui na Itália... Muitos vêm falar para mim, não, aqui é difícil ser crente. Já ouviram isso? Aqui é difícil, pastor. Mas por quê? Se você é uma testemunha. Se eu levar essa água aqui para o Brasil, ela vira vinho? Vira vinho? Essa água vai ser água aonde? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E por que eu digo que sou uma testemunha num culto desse? E quando me envolvo, vamos dizer que eu seja água, não é isso? Sou água, mas quando estou com vinho, me transformo em vinho. Quando estou com cerveja, eu me transformo em cerveja. Quando estou com a terra, me transformo em terra. Então, peraí, você não é água. Porque água sempre vai ser água. O texto diz de forma muito clara que eu só posso ser testemunha se eu tiver o Espírito. Os discípulos, teoricamente, poderiam sair para pregar. 3 anos de faculdade, irmãos. Fiz 3 anos com Jesus. Quem era o professor? Jesus. Já pensou o meu diploma ser assim? 3 anos.
Quantas horas de curso? Alguém rapidinho aí, 24, uma conta de, porque eu não lembro agora de cabeça, mas faz uma conta para mim. 24, quantas horas dá no ano? 3 anos, por favor. Eles passavam 24 horas com Jesus, vamos fazer uma conta, 24 horas por dia, 3 anos. Por favor, aí quem é o bom de matemática, me ajuda que eu tinha na cabeça. Quantas horas? Já pensou um curso de 26 mil horas com Jesus? Os cursos é 48 horas, 240 horas. Acho que o meu curso de faculdade foi 240 horas. 26 mil horas. Quando eu chegasse aqui, você falasse, tem que ser pastor do mundo. Só que Jesus falou, vocês não estão prontos. Para ser testemunha, vocês não estão prontos. Vocês estão prontos para ser testemunha de si mesmo, que tem conhecimento, que sabe falar. Mas para ser testemunha minha, vocês precisam estar cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia vai dizer em Atos 5 que o Espírito Santo foi dado somente para quem obedece. Coloca aqui para mim, Atos 5:32. Muitas pessoas dizem querer o Espírito Santo. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu a qualquer um. Que Deus dá para qualquer pessoa, não. Que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Pense comigo, aqui quando você lê, você acha que é simples. Qual que era o lugar mais perigoso para os discípulos? Jerusalém. Aonde que estava a força que queria matar o cristianismo? Jerusalém. Quem ia ser retirado era o líder. É como se aqui tivesse todo mundo sendo perseguido. Eu falasse, irmãos, eu estou indo embora, mas vocês fiquem aqui. Está louco? Você está indo embora, Jesus. Aqui já mataram. Não, ficai aqui. Isso exige obediência. Isso exige crer que quem prometeu é fiel para cumprir. Isso exige de mim e de você ficar na mesma posição. E não é em tempo que eu quero, não. Tem um irmão que, eu não vou falar o nome, porque como eu falei, os irmãos viram ele. Mas ele estava aqui domingo, eu até brinquei com ele. Tem uma coisa que eu falando com ele, ele entendeu o que é promessa. Ele disse para mim, pastor, eu cansei de errar. Fiquei procurando achar. Mas eu entendi que Deus manda eu esperar. E não é o tempo que eu quero, é até que. Você quer esperar até que Deus responda? Ou você quer orar só? Porque a gente não está assim, campanha de 7 dias. Eita glória! O que é isso, pastor? 7 dias, Ou Deus responde ou responde. Quem manda aqui sou eu. Você manda em Deus? Abraão ficou 25 anos esperando o cumprimento de uma promessa. Noé ficou 100 anos, mais ou menos, esperando o cumprimento de uma promessa. Trabalhando, construindo, sem ver pingo de chuva. Faz uma arca aí, mas não chove. Faz a arca, meu filho. Está lá batendo prego todo dia. Pac, 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 pac. Todo mundo passava e falava, ó bobão, ó bobão. Não é assim com o crente? Ó o bobão se guardando, ó o bobão não bebendo, ó o bobão não indo trair a mulher, ó o bobão, ó a menina. E aí o cara vai ficando doido se não crê. Mas quem é testemunha diz, ei, eu sei quem falou comigo. Quem falou comigo é fiel. Quem falou comigo tem poder. E no momento certo vai acontecer. Eu fico pensando sempre que Noé passou irmãos, é muito tempo fazendo uma coisa sem ver resultado. É como se Deus falasse, constrói uma igreja aqui de 1.000 metros quadrados para 5.000 pessoas, que eu vou mandar gente. Você está no retoque final. Nunca vem ninguém. E você está reclamando ou você está agradecendo? Estava lá normal. A Bíblia nunca escondeu o erro dos homens. Davi peca, está escrito. Paulo erra, está escrito. Pedro erra,
Está escrito. Todo mundo que errou, eu não escreveria se eu fosse ser autor da Bíblia. Falar, não, isso prejudica. Já pensou, André, escrever sua biografia e colocar os erros juntos? Não, pastor, se colocar isso, a pessoa quando lê não vai querer crer em mim. Não. Quando Deus transforma, não importa o que você fez. O que você fez vira uma referência de testemunho. Mas o presente prova que você agora deixou o mundo e segue a Cristo. Só tem como ser testemunha se obedecer. E obedecer não é porque está vendo, não. Vocês vão ser revestidos do poder. Pensa o primeiro dia de oração, aquela dúvida. O que é ser revestido do poder? Estamos aqui orando. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Manda a tua promessa, manda a tua promessa. Acabou o dia. E aí? Senti foi nada. Estou até um pouco cansado. Mas ele falou para ficar orando até. Vamos orar de novo? Vamos orar de novo. A gente faz aqui, irmãos, às vezes as pessoas vêm, vamos fazer, pastor, e eu não sou contra você fazer uma campanha de oração. Faça. Mas se você tivesse uma vida de oração, você nunca precisaria fazer campanha de oração. Mas eu quero uma campanha para pressionar Deus. Eu fiz meu sacrifício na madrugada. Às vezes eu fico olhando e falo, Jesus, até quando a gente vai viver esse cristianismo de querer comprar o Deus que nós servimos, de querer comprar bênçãos que só Ele pode dar, e é de graça que Ele te dá. O problema é que as pessoas nos viciam a ser religiosos. Olha, irmão, se não orar 3 horas da manhã, aonde está escrito? Aonde está escrito que é só 3 horas da manhã que Ele responde? Aqui na verdade diz que Ele responde coração contrito. Aqui diz que quem vai buscar Ele, não importa a hora e o momento, se é de todo o coração, Ele responde. Clama a mim e responder-te-ei. Agora a gente clama quem? A gente clama a nós mesmos. A gente se põe de joelho pedindo o que eu quero, e se não me der eu faço birra. A gente está que nem os filhos hoje. Se não dá o que quer, faz o quê? Não. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Senhor. Será que você é uma testemunha de Cristo? Você está obedecendo? Pastor, mas eu não estou vendo nada. Mas está obedecendo por causa da promessa? Eu fico sempre pensando. Nós temos Daniel que se coloca de joelho para orar, não é isso? 21 dias. Aí tem gente que fala assim, eu vou fazer o jejum de Daniel, não é isso? 21 dias de jejum. E nada contra também, só para você pegar como exemplo, que não é a questão do jejum, é a questão do posicionamento. Ele parou de orar quando quis? Não. Ele parou de orar quando o anjo chegou. E o anjo quando chega, diz uma coisa para ele que é importante. Fala assim, Daniel, eu estou aqui por causa da tua oração. E eu saí, não quando você começou a orar, mas quando você disse, eu estou indo orar. Olha que diferença desse cristianismo que a gente fica fazendo vigília para Deus vir. Culto do Espírito Santo. Ei, não precisa do culto do Espírito Santo. Todo culto Ele está no comando, está no poder. Nós temos que nessa noite ver se eu sou uma testemunha. Pastor, como é que eu faço para ser que eu não estou sendo? Busca o Espírito Santo. Você vai saber quando ele chegar. Mas aí é buscar até que seja revestido. Não até quando eu quero. Não, mas eu vou ficar aqui até Deus responder. Não, pastor, Deus tem que responder até amanhã. Quem falou? Quem falou? Isso é do mundo. O mundo te põe prazo. Você vai lá trabalhar, o que eles falam lá? Ó, isso aqui tem que estar pintado até sexta-feira, hein? Se vira. Ó, essas paredes aqui de cartão gesso tem que acabar essa semana. Com Deus não funciona assim. Com Deus, Eclesiastes 3 diz que para tudo há um tempo determinado. O problema é que a gente está invertendo. A gente está almoçando no café, tomando café no almoço, fazendo lanche na janta e acordando de madrugada para comer sobremesa. Não aceitamos mais o que Deus falou. Piano, piano, não é isso que o italiano gosta de dizer? Piano, piano, si va lontano. Paciência para ficar obediente sem ver nada. Paciência para continuar crendo na promessa sem ver a promessa acontecendo. Construir o que Ele mandou construir, não para hoje. A arca não era para construir, para desfrutar dela. Só quando chover ela vai ter utilidade. Mas tem que alguém construir.
Você é uma testemunha? Se você não é, eu te aconselho a buscar o Espírito Santo. E por que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo? Vamos ler Filipenses 2,15? Filipenses capítulo 2, verso 15 diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Irmãos, não é o mundo que nos contamina, é o mundo que nos revela. No Brasil diz que tinha um ditado que dizia o seguinte: a ocasião faz o ladrão. Mentira. A ocasião, ela revela o ladrão. Porque quem não é ladrão vê o que não é seu e diz: eu sei que não é meu. Eu lembro que uma vez eu estava na escola, achei um dinheiro, fui devolver, o cara falou: mas você é bobo, você não sabe de quem é? Eu falei: eu não sei de quem é, mas eu sei que não é meu. Isso eu tenho certeza, não é meu. Então eu vou deixar lá. Se quem pegar quiser fazer uso, o problema é dele. Nós temos que parar de dizer que a culpa é do mundo. Testemunha, aonde que eu tenho que ser irrepreensível? Volta lá, Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que eu seja irrepreensível e sincero, filho de Deus inculpável, aonde, irmãos? No meio, não é de um grupo, não, é uma geração. É todo mundo dizendo que está tudo errado e você na posição de santidade. Está sendo isso? Isso aqui envolve tanta coisa que a gente podia ficar aqui uns 5 dias. Meu comportamento, minha resposta ao sofrimento que eu vivo, as minhas reclamações do mundo e da vida, a minha falta de entendimento do sofrimento do meu irmão, a dificuldade de se portar fiel a Deus em qualquer situação. Quem deixa o mundo, irmãos, tem que buscar entender. Eu entrei no processo, mas o que eu já fiz, eu já fiz. Já aceitei Jesus? Já. Já se batizou? Já. Já tem o Espírito Santo? Não. Então vamos agora buscar o Espírito Santo. Busquem o Espírito Santo. Como que busca o Espírito Santo? Eu vou dar um conselho simples: lendo a Bíblia e orando todo dia. Mas não preciso fazer nada, pagar uma promessa? Não. Leia a sua Bíblia, ore todo dia e você vai receber o Espírito Santo. Enquanto você espera, você obedece. Não, mas eu estou cansado. Quem aqui não está cansado? O mundo trabalha da mesma forma que trabalhou nos dias de Faraó. O que Faraó disse quando o povo queria vir para o culto? Sabe por que vocês querem ir para o culto? Vocês estão sem fazer nada. E eu vou tacar trabalho em vocês. Vamos ver se vocês vão querer ir para a igreja. Aí hoje a gente está fadigado, irmãos. E se você não perceber, você se fadiga até com as coisas de Deus. Aí tem gente que trabalha para a igreja. Aí está cansado tem pastor cansado de ser pastor. Tem pastor dizendo: eu não aguento mais ser pastor. Por quê? Está fazendo para si mesmo. Você, quando serve ao Senhor, você fala do Senhor. E quem fala do Senhor não espera que ninguém reconheça, só espera que Ele diga: você está falando o que eu pedi, servo bom e fiel. Precisamos nessa noite avaliar o coração e ver se somos testemunhas de Deus no meio de uma geração que não tem Deus. Ló estava onde, irmãos? Sodoma. Uma cidade bem legal, não é isso? Prostituição, sexo à vontade. Ló, diz a Bíblia, era um justo. Diz que ele sofria todo dia. Quando ele olhava, ele falava: meu Deus, meu Deus. Mas Ló tinha dentro da sua casa 2 filhas, virgens. Quer dizer que ele, como pai, instruiu bem as suas filhas. As pessoas queriam fazer sexo até com anjos, lembram? Pense que você e eu, se não acordarmos, nós vamos viver triste, porque quem não tem Cristo dentro é triste. Se você está aí é porque você está deixando escapar, mas nessa noite para um pouquinho e fala o seguinte: espera aí,
É impossível estar triste por causa de faltas materiais. Ele está comigo. O momento é difícil, mas Ele está comigo. Eu tenho que continuar, eu tenho que prosseguir. E quantos estão parando e a justificativa qual é, irmãos? Está difícil. Quando teve fácil? Você já pensou um cara chegar aqui agora e falar assim, o seguinte, vai todo mundo para Roma de novo. Jogar você para o leão. Parece ter saboroso. Ou nega Jesus ou vai ser comido por um leão. A primeira coisa que vai fazer, irmãos? Jesus conhece o coração. Eu vou negar aqui. Depois eu digo lá que era só. Mas aí vem a questão principal. Como negar quem me perdoou? Como negar quem está comigo todo dia? Como negar quem vai me salvar do fogo do inferno? Como negar quem me alegra no meio da tristeza? Como negar aquele que me deu vida quando eu estava morto? Como negar aquele que está comigo todas as manhãs? Sabe qual era a resposta? Pode matar. Eu sempre me lembro da frase dos reformadores que eu falo, Senhor, me livra, porque eu não sei se eu teria coragem de falar. Você vai ser queimado pelas pregações que você tem feito. Na hora que estava indo em direção ao fogo, era gritado, Deus pode apagar o fogo. Mas se o fogo não apagar, Deus pode fazer com que eu não sinta as dores da chama queimando o meu corpo. Será que a gente crê nisso, irmãos? Podem tirar meu dinheiro, podem tirar minha casa, podem tirar minha vida, mas ninguém tira a minha salvação. Será que a gente crê nisso? Será que a gente serviria a Deus se hoje Ele viesse aqui, Ele, não eu, mas Ele próprio, e falasse, a partir de hoje eu não vou dar mais nada, se virem nesse mundo, mas o céu está tudo garantido. Será que a gente queria servir Ele? Ou será que esse evangelho é só do que me dá? Não. E os seus pecados Ele conhece todos. Sua fraqueza Ele conhece todas. E Ele quer te ajudar. Mas Ele só ajuda quem quer ser ajudado. E quem ser ajudado entra no percurso e vai até o fim. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Deus abençoe.